do nosso meio. Olhe lá, Márcio, para você conseguir ver bem. Se quiser olhar aqui também, pode olhar, não vou ficar lá. Você é livre, mas deixa eu dizer uma coisa. O que está acontecendo aqui agora, nesse momento, muitos dos irmãos aqui são testemunhas de uma palavra profética que o Senhor me fez liberar sobre esse altar. Amém? Nós somos criados num lar onde meu pai e minha mãe, eles procuraram da melhor maneira possível a cuidar de nós. Eu sempre, quando falo do meu pai, eu faço questão de lembrar. Quando eu quero apresentar alguém, o meu pai para alguém, falar quem é meu pai, eu costumo lembrar uma situação muito difícil que eu vi meu pai passando. Nós éramos todos pequenos, 5 filhos. A minha irmã está aqui, a Maristela mais velha, eu acho que ela deveria ter naquela época 14 para 15 anos de idade. Meu pai sofreu um acidente, ele trabalhava pedreiro e sofreu um acidente. Caiu de um andaime e quebrou os 2 pés. O único recurso que nós tínhamos para sobreviver era ele trabalhar. Mas nós passamos muitos momentos difíceis, de verdade. Eu, quando falo aqui de assistência social, eu falo com o maior prazer do mundo. O maior prazer do mundo. Um dia alguém me indagou: pastor, nós vamos dar cesta básica para quem não é da igreja? Eu me recordo também de uma época, eu falo aqui na igreja, que meu pai ficou doente e nós estávamos passando fome. E alguém bateu palma na porta de casa e disse: olha, vocês foram escolhidos. Nós somos da igreja do Evangelho Quadrangular e nós decidimos a trazer uma cesta básica. Nós vivemos ali alguns meses, nós fomos supridos ali alguns meses por aquela cesta básica daquela igreja. Eu nem entendia por gente direito, ninguém nos forçou a ir num culto, a participar de um culto, mas nós somos alimentados, nós vivemos naquela época por causa daquela força, por causa daquela igreja. E posteriormente meu pai, após o acidente, para que nós pudéssemos ter o alimento, ele antes da hora arrancou as talas e manipulava. Até hoje eu tenho um andar um pouco, acho que ele acostumou a andar, o dedo dói mais, né? Dói, né? Ainda dói, mas ele dá aquela andada meio manquitolando. Por quê? Porque nós estávamos numa situação difícil. Ele arrancou a tala, se apoiou num cabinho de vassoura e ia para o serviço trabalhar e levava. Eu era pequeno, deveria ter aproximadamente 8 anos, talvez isso. E quantas vezes eu vi meu pai trabalhando de joelho? Deve ser até hoje ainda, né, pai? Tem gente que chama de pataca, né? Deu uma melhorada agora, mas era bem escuro. Era como se um cascão aqui, porque ele estava ali trabalhando em função de uma família, de filhos, de uma esposa e filhos que tinha. Então, quando eu me converti ao Evangelho, eu me senti melhor com meu pai, porque ele não professava a mesma fé que eu, porque ele não servia a Deus da mesma forma que eu. Muito pelo contrário. Na igreja eu aprendi que os filhos precisam honrar o pai e a mãe. Tivemos algumas divergências, questões teológicas, tivemos. Mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi a orar. Elias, ele venceu todos os profetas de Baal na oração. Ele disse: nós vamos orar, vocês orem a Baal, e eu vou orar ao meu Deus, o Deus que responder com fogo